E no Cidade Entrevista deste domingo, estou recebendo aqui meu amigo Aldo Micaeli, apresentador, radialista, que nos últimos anos dedica-se à memória do rádio princesino. Aldo, muito bom dia, muito obrigado por estar aqui no Cidade Entrevista. Bom dia, Fernando. Bom dia, telespectador do SBT. Muito prazer e muito obrigado pelo convite que me foi feito para falar um pouco sobre o rádio. O rádio sempre foi uma paixão. Dizem que o rádio é uma paixão. E essa paixão, ela começou ainda menino, 15 anos, 16 anos. Eu era um macaco de rádio. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, a Diário da Manhã de Florianópolis. Então, eu fui viciando no tal de rádio. E já se passaram tantos e tantos anos, 50 anos, que a gente está presente no rádio pontagrossense. E já andei por esse Brasilzão afora aí, né? Pois é, Aldo, aqui em Ponta Grossa especificamente, e em várias outras cidades que nos assistem aqui pela Rede Massa, nós temos a força da comunicação do rádio. Veio o cinema, veio a televisão, veio tantas e outras coisas, e o rádio se mantém vivo, cada vez mais forte, vieram as FMs e tudo, e o rádio AM, aquele rádio mais tradicional, também se mantém com muita força. A que você atribui isso, Aldo? O rádio é uma paixão, né? Então, a dona de casa, por exemplo, que está fazendo o seu almoço, ela está com o rádio ligado. Aquele que está carpindo, está fazendo lá o seu terreno, limpando o terreno, ele está ouvindo o rádio. Então, o rádio, ele se manteve porque ele é um companheiro do dia a dia da pessoa. E o rádio é uma paixão. Então, todo mundo pode até desligar uma televisão, mas o rádio sempre está presente e vai estar sempre presente na vida do brasileiro. Você acredita mesmo, porque agora, aí, com a mudança da legislação, as rádios AM vão poder ter a sua frequência no FM, vão virar FM no linguajar popular. E isso aí você acha que vai ajudar, vai atrapalhar? Como é que você entende esse processo? Eu acho que vai ajudar, porque, olha, você às vezes sintoniza uma emissora de rádio, sempre tem aquele chiado, aquele barulho por baixo, e isso aí vai acabar. Então, acredito que a rádio AM realmente vai se superar ao que está hoje em dia. Ela vai adquirir um som da FM. Então, vai melhorar o rádio para todos nós. Pois é, falando em rádio, Aldo, você tem se dedicado nos últimos anos, e há alguns anos, né, não só nos últimos, à memória do rádio aqui de Ponta Grossa, a resgatar programas, locutores, operadores, enfim, todo esse universo do rádio. Porque esse trabalho, que realmente é um trabalho fantástico, porque de repente as pessoas acabam esquecendo de comunicadores que passaram, muitos até que marcaram época, que ficaram na história do rádio aqui de Ponta Grossa e muitos se perderam, às vezes não existe mais material e tudo mais. Queria que você falasse um pouco desse trabalho, Aldo, que é tão importante, esse resgate da memória do rádio princesino. Bom, eu comecei aos 16, 17 anos na rede de alto-falantes Campos Gerais, do saudoso Carlos Afonso Buch, que foi ali uma escola de locutores. Para muita gente, né? Todo mundo. Nilson de Oliveira, Rogério Sermon, todos iniciaram. Altair Ramalho, que já não está mais entre nós. Ramalho, todo mundo começou ali. Então, a gente foi pegando o amor ao rádio, ao microfone. E nós tivemos a chance, a grande oportunidade de passar por grandes nomes, como Barro Júnior, Brasil Borba, Luiz Carlos Kloster, Contim Mendes. Então, isso aí ficou na minha memória e eu, então, gosto hoje de rememorar, de ter a história. Inclusive, eu fiz um CD com depoimentos de todos os radialistas, praticamente. Ainda Barros estava vivo, Luiz Carlos Kloster. Tudo isso eu transpus para um CD. E isso aí hoje está à disposição pelo site da Rádio Clube Ponta Grossense. Certo. Então, ali tem cerca de 40 depoimentos de pessoas que já não estão mais. Mas é um amor que eu cultivei desde que eu faço rádio, desde que eu comecei na rede de alto-falantes Campos Gerais. Então, eu lembro de tantos companheiros, que o Jaime Amatenec, que é falecido também, o Lugulo, que eu conheci na Rádio Clube Ponta Grossense. Então, eu tenho esse amor
e eu então procuro divulgar para todo mundo conhecer vozes desses personagens que já não existem mais. E até os que existem ainda estão por aí, mas não estão mais no rádio, como é o caso do Roberto Busato, do Luiz Fernando Fede e tantos outros que passaram pelo rádio aqui de Ponta Grossa, e não só daqui também, trabalharam em várias emissoras de outras cidades e que marcaram uma época, sejam como narradores esportivos, como comentaristas políticos, enfim, nós tivemos realmente grandes comunicadores e temos ainda no rádio pontagrossense. Temos, mas é a época de ouro do rádio, que eu acho a época de ouro do rádio pontagrossense foi na década de 60, 70, quando programas de auditório realmente atraíam muitas pessoas. A Rádio Clube tinha todo dia programa de auditório. Era o Baú de Surpresas, audições de José Maria Pérez. Então, todo dia tinha auditório. E eu era o macaco de auditório. Então, esses personagens todos que fizeram a história colorida do rádio pontagrossense, hoje nós temos, mas naquela época, década de 60, o que imperava era a voz do locutor, tinha que ter voz. Quem não tinha voz, realmente não entrava no esquema do rádio. Como diz o meu diretor, o Iraci Travisani Rosa, esses dias falando com ele, que realmente na época que nós fazíamos o rádio, o sucesso era a voz do locutor. Quem não tinha voz, não entrava no esquema do rádio. Como cantor também tinha que ter voz, né? Vicente Celestino, pelo amor de Deus, né? Ele não precisava de microfone. Se ele tivesse microfone, ele arrebentava os cristais de tanta potência que o homem tinha na voz. Pois é, tinham tantos outros grandes cantores, né, que fizeram a história do rádio. E você falando aí do programa de auditório, a Rádio Clube ainda mantém até hoje o seu auditório. Aquilo é uma relíquia, né? Até eu tive essa semana lá matando a saudade, porque eu vivo de saudades. Então eu passei ali, falei com a Maria e fui olhar o auditório. Eu fazia programas de calouros ali, eu fiz muitos programas ali, né? Com os saudosos Irani Terra, fizemos aí O de Casa, Domingo Alegre. Então eu sempre estive presente no auditório e a saudade ficou. E eu sinto a saudade, eu não tenho a menor dúvida que recordar é viver. Dizem que recordar é viver duas vezes. Então eu estou vivendo duas vezes. Tá certo, nós já voltamos conversando um pouquinho mais com o Aldo Micaeli aqui no Cidade Entrevista, contando um pouco da história do rádio aqui na cidade de Ponta Grossa. A gente já volta logo após o nosso intervalo comercial.